Vanderlei. O Vanderlei é o anarquista mais safado que eu conheço. É um anarquista católico. Ele fala que não, mas é anarquista católico e é um grande companheiro de todas as lutas. Uma cabeça brilhante e uma vontade de fazer esse país mudar muito grande. Então, Vanderlei, se apresenta, vai. E pode me refutar, tá? Olá a todos. Olá a todos. Vamos lá. Sobre explicar esse negócio que você acabou de falar, não é católico. Eu não sou católico. Aliás, eu sou um ateu praticante. Porque é o seguinte, se tiver próximo o que eu penso sobre religião, espiritualidade, talvez seja o pensamento de um anarquista russo, Leon Tolstói. Ele se dizia anarquista cristão. Nesse sentido, eu concordo, porque a figura de Cristo e o que o filósofo Jesus Cristo pregava é socialismo, é rebeldia, é revolucionário. Por conta de que eu tenho, da minha atividade ativista como direitos humanos, então, e de algumas tarefas que passei a exercer por causa disso, você imagina, há uns 8 anos atrás, se reuniu na sede da Igreja Católica em São Paulo um judeu, um muçulmano e um católico. E diante das circunstâncias de mistura de política e religião que a gente está metido, eles resolveram criar uma frente interreligiosa com religiosos progressistas de todas as religiões, as de matriz africana, os metodistas, os protestantes. E aí, esse judeu era um engenheiro chamado Sérgio Storch, um muçulmano, e o católico é o Dr. Funari, que é o presidente da Comissão de Justiça e Paz. Aí eles pensaram assim, como é que a gente vai conversar com as massas, com a opinião pública? Aí o Funari falou assim, eu acho que a gente tem que colocar o Vanderlei para produzir atos políticos. E foi assim que eu entrei para a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, que, aliás, é uma figura católica que eu respeito muito. Dom Paulo teve a ousadia e a coragem de denunciar ao mundo a ditadura militar no Brasil e o que ela estava fazendo com os presos políticos, com a galera que estava sendo torturada. Ele sistematizou isso numa pesquisa, lógico, junto com um monte de pessoas, e denunciou isso ao mundo. Então, quer dizer, tem pessoas na Igreja Católica que eu respeito muito. Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Padre Júlio Lancelotti. Mas eu não acho que eles são assim porque são católicos. É que são gente humanista, sabe? E isso me fascina. Então, e a partir daí, eu comecei a frequentar todas essas religiões, fui ao terreiro de Umbanda, fui lá nos judeus, nos muçulmanos, porque eu conhecia essas coisas só de ouvir dizer, e não fui. E as pessoas vão para as religiões querendo experimentar uma, como é que eles chamam? Transcendência, né? Eu não consigo. Eu respeito todo mundo que tem uma religião, mas eu, particularmente, não consigo pensar em transcendência. Eu só consigo pensar em circunstância. Eu só consigo pensar na vida real. A maioria das religiões, elas pensam na vida depois da morte.
E eu penso que há vida antes da morte e que nós temos que se preocupar com essa daqui. E também eu brinco que eu sou ateu praticante, porque a gente tem que declarar o ateísmo diante do que as religiões estão fazendo no mundo atualmente, não é? Então, você tem protestantes evangélicos no Brasil que justificam violência, não é? Que fazem arminha, que apoiam gente, o fascismo, não é? O que faz os judeus, usando a Bíblia deles, o Torá, para justificar que eles têm que colonizar Gaza, Cisjordânia, que o Deus dele diz que aquele território é deles. E, por outro lado, os muçulmanos, não é? Invadindo festa e sequestrando ou matando gente desarmada em nome do islamismo. Eu sou a favor da Palestina livre, inclusive do islamismo. Então, nós estamos metidos numa desgraça, né? A gente não aprendeu nada com a história, né? A religião é um mal, sabe? Eu estou com o Freud, que tem um livro sensacional, que chama O Futuro de uma Ilusão, que ele disseca e detona a Igreja Católica e o catolicismo. Por isso que ele é abominado pelos... O Freud, durante a ditadura militar no Chile, na Argentina, perdão, não se queimou livros do Marx, mas se queimava livros do Freud, porque o Freud ele diz que a origem das neuroses é a família, e a família é a sustentação do capitalismo, não é? Segundo o próprio livro da origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels, que acho que está baseado no pensamento do Freud. Então, a ditadura militar da Argentina, eu acho que temia muito mais o Freud do que o Marx. Enfim, as pessoas livres, né, que pensam livremente e tal, elas são perigosas para qualquer sistema de poder. Bom, isso é verdade, né, Wanderlei? Wanderlei, então, eu só tenho para uma... concluir. Então, por outro lado, as religiões, elas têm uma coisa que é da caridade, não é? Mas não é só uma caridade no sentido de ficar doando comida, é da compaixão humana. Então, eu acho que eu brinco lá no grupo dos religiosos que eu estou lá para garantir a laicidade. Que nenhuma religião se sobreponha sobre outra e queira ela dominar e tal. Não, espera aí, pessoal, vamos dividir a religião do Estado, né? E assim sucessivamente. Mas diga. Então, eu brinquei com você no começo, mas eu também sou ateu, praticante, né? E de longas datas, não é coisa atual. E você tocou primeiro numa pessoa que eu respeito muito, Sérgio Storch, que faleceu na época da Covid. Hoje eu tenho a honra de até dia 13, agora eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Movimento de Engenharia pela Democracia, que foi um movimento burilado, trabalhado por ele. Ele não chegou a participar da fundação do movimento porque ele faleceu antes, mas todo o processo de criação, a ideia, tal, nasceu ali. E hoje está rodando, mas uma grande falta faz o Sérgio Storch, pela visão que ele tinha. E eu só consegui ter uma ideia da dimensão dele. Eu tinha tido alguns contatos com ele numa campanha que a gente fez para o CREA em 2000, sei lá quando foi, ou 1999, não me lembro mais. Mas, quando ele, pós-falecimento, eu começo, e eu já como presidente do Conselho Deliberativo, começo a falar com o pessoal do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, e começo a encontrar gente que tinha convivido com ele, onde ele tinha deixado as sementes dele. Então,
Essas sementes são importantes para nós. E mostram o caráter e a grandeza dele. Por isso, a minha homenagem a ele. Por outro lado, eu tenho também um respeito muito profundo por Dom Paulo Evaristo Arnes, principalmente, eu tive com o Dom Paulo Evaristo Arnes 2 vezes. Uma em 1972, para denunciar uma série de prisões, as duas foram em 1972, para denunciar uma série de prisões que tinham havido na USP, ali na Cúria Metropolitana, e fui muito bem recebido por ele. Era um menino que chegou lá, de repente, assustado, para relatar para ele que estava havendo prisões, e na mesma hora ele já se cercou das pessoas, já determinou as tarefas que deveriam ser feitas para garantir a integridade física dessas pessoas, e ele tinha uma postura muito ativa. E tinha uma postura ativa de enfrentamento também. Porque ele não era aquele religioso padrão que a gente tem, né, que a gente vê. E aí eu tive não porque eu estava preso, né? Eu estava preso em 1973, quando morreu o Alexandre Vanucci. Eu fui a última pessoa a ver o Alexandre Vanucci vivo. Eu conversei com ele um pouco antes dele morrer. E depois eu fui jogado para o lado para voltar para a minha cela. Ele estava na cela forte, eu passei por lá. Eu estava na frente, porque era daqueles dias todos que eu estava lá, já quase 20 dias, nós nunca tínhamos saído para tomar uma mísera fresta de sol. Nós estávamos fechados. E naquele dia me deixaram sair. E dali a pouco ele vem carregado e colocado na cela. E eu fiquei olhando para ele. E ele olhando para mim pelo buraquinho da cela. E aí aconteceu um fato lá, e eu saí correndo pelo pátio, distribuindo me trouxeram, um irmão meu que iria me visitar, me trouxe uma caixa de chocolate. Eu falei, vai trazer caixa de chocolate? Ainda me lembro de gritar assim, trazer caixa de chocolate para preso, cacete. E saí correndo pelo pátio e cheguei nele, que era isso que era o meu objetivo. E dei para ele um chocolate e conversei com ele. E vi o rosto dele todo arrebentado, estava realmente todo arrebentado. E dali a 2 horas, mais ou menos, chega o Adriano Diogo preso. O Adriano Diogo, que a gente conhece hoje, que está aí, o Adriano Diogo preso. E eles vieram buscar o Alexandre para fazer acareamento. Normalmente, quando chegava ali, eles começavam a bater porta, aumentava a música, faziam festa e tal. Você sabia, chegou um preso. E era o Adriano Diogo. E vieram buscá-lo, e ele estava morto. E aquela gente que não tem o mínimo noção de nada, são torturadores, aquilo não é gente, aquilo é animal, né? Entraram nas celas e vão procurar coisa porque o cara se suicidou, não sei o que, é mentira, né? Depois pegaram o Alexandre Vanucci, que eu ainda lembro, porque eu estava na cela exatamente do lado dele, eu estava vendo, puxaram ele assim pelos pés, arrastando a cabeça pelo chão, levaram embora, jogaram 2 baldes d'água na cela e Adriano Diogo para dentro dela. Puf. Então não tinha o mínimo respeito nem pelo morto, nem pelo vivo, nem por ninguém, né? E dali para frente, aquele clima... Bom, não preciso dizer que aquilo era um inferno na Terra, né? Que aquilo era um inferno na Terra. E eu devo te dizer também que aí, por que eu relacionei ao Dom Paulo? Porque eu estou preso lá, depois de alguns dias eu fui para o DOPS, que a gente, quando eles faziam aquele processo intenso de tortura, depois eles te mandavam para o DOPS para você esperar para fazer o cartório para ir para julgamento, né? E você ficava lá esquecido, como se fosse um saco de batata, né? Mas teve uma noite que, de repente, começou a chegar estudante. E aí foi onde a minha admiração pelo Dom Paulo aumentou muito mais. Porque hoje se fala muito da missa do Herzog, mas se esquece do Vanucci, que foi em 1973. E ele fez um ato também, mais ou menos no mesmo estilo do Herzog, fez um ato e os estudantes que estiveram naquela missa foram presos e começaram a chegar para o DOPS, em montes, aos montes. E aí eu acompanhei todo o processo, acompanhei, e como eu sempre tive uma atuação política
na região do ABC e tudo mais, eu acompanhei todos os processos de greve, não sei o quê, a igreja, a participação, a SEBS, que era uma concepção onde a gente discutia a sociedade, discutia as questões de uma maneira mais profunda e era muito mais próxima a igreja da população do que é hoje. Tanto é que ela se perdeu aí nesse processo. E ela tem uma característica também, e eu sempre cito a greve de 1980, lá de São Bernardo, que eu era do fundo de greve, eu atuava no fundo de greve, não de São Bernardo, mas no de Santo André, mas eu morava em São Bernardo. E era uma questão também que havia essa integração entre todas as forças da sociedade, Wanderlei, fez com que aquele movimento durasse tanto tempo e tivesse aquela maravilhosa passeata do dia 1º de maio, que eu estava lá. A minha mulher estava de 5 meses, barriguda, nós estávamos todo mundo lá, e a cidade estava lá, tinha 100 mil pessoas naquela passeata. Com toda a pressão, helicóptero, cachorro, cacete em cima da gente, e a gente marchando e cantando, entendeu? E cantando, na época, era caminhando para não dizer que não falei de flores, que a gente cantava muito e ia levando a passeata pela frente. Mas aquilo ali, o principal do ensinamento que eu tive daquele momento foi o momento da integração da sociedade com o movimento. Então, ele não era quebrável, ele não era negociável, né? Havia uma integração. E a igreja tinha uma participação muito forte nisso, tinha um apoio muito forte do Cláudio Rumes e tal. Então, tinha uma igreja participativa e junto com a população. Era diferente daquilo que eu sonhava, porque vender para mim, como você me colocou, vender a eternidade, eu já não sou assim, eu já acredito, e muitos de nós acreditamos, que nós temos que defender agora, hoje, e preparar o futuro para as nossas futuras gerações. Mas eles cumpriam um papel de que as pessoas tinham que entender qual era o seu papel na sociedade, que era importante que elas participassem, que elas dessem os apoios e tudo mais. E hoje a gente não vê isso, a gente vê uma igreja totalmente distanciada e com algumas bandeiras aqui e ali, né? Mas eu estou te falando tudo isso para dizer que vem nesse processo e o respeito que eu tenho pela Comissão de Justiça e Paz, que vem daquele nascedor, que vem daquela matriz, né? Que foi Dom Paulo que criou. Foi Dom Paulo que criou. E depois você citou a Frente Interreligiosa, que eu também tenho o maior respeito por ela. E nós tivemos uma conversa, eu e você tivemos uma conversa muito grande com eles. Você tem até hoje, eu tive do ano passado, eu tive uma convivência próxima deles. E consegui ver que havia atrás da preocupação vamos dizer assim, da catequese, vamos dizer assim, que havia preocupação com o social nesses movimentos, né? E aí é que eu queria começar a tocar com você um fato que, para mim, foi fundamental. Eu já tinha participado de uma reunião ano passado, na Comissão de Justiça e Paz, onde se começou a conversar sobre a montagem de uma bancada de direitos humanos na Assembleia Legislativa. Naquele momento, a gente falava com candidatos. E, na época, nós tínhamos 5. Nós fizemos agora, no dia 24 de fevereiro, uma nova reunião, onde haviam várias lideranças de movimentos e haviam todos os vereadores da cidade de São Paulo. E é muito importante, como esse programa ele passa fora de São Paulo, e ele tem reflexo em São Paulo também, esclarecer que um vereador de São Paulo ele tem uma representatividade que não é pequena, maior até que muitos deputados que estão lá na Câmara Federal, né? Nós podemos ver casos da Luna, por exemplo, com mais de 120 mil votos, né? Então, não é gente que trabalha, que para ter 120 mil votos falou com mais de 1 milhão de pessoas. Então, a importância disso. Então, aí eu queria que você desse um enfoque para nós, qual é a tua visão sobre
sobre essa questão e que você explorasse um ponto que você falou comigo outro dia, da questão da ética e da estética. Também, tá? Você tem uma visão muito ampla disso, tá bom? Então vamos lá, Vanderlei. Ah, vou fazer um preâmbulo para explicar a forma que eu penso, como que eu vejo as coisas. Eu nunca concluí um curso universitário, por razão de que ter que sempre escolher entre trabalhar, atuar como militante, e outra porque eu também achava um saco a escola, continuo achando. Mas eu tenho uma especificidade, tem um autor que diz, né? Eu sou eu e mais a minha circunstância. E a minha circunstância foi o seguinte: eu nasci no bairro do Brás, que era então um bairro fabril e de organização operária. O meu pai nasceu em 1900. Então, quando eu nasci, ele já tinha quase 60 anos de idade. E ele tinha um estúdio fotográfico no Brás. Então, a forma como eu vejo o mundo já começa daí. O mundo depende de quem vê e de quem ensinou a olhar. Eu aprendi a ler fotografia antes de aprender a ler o alfabeto. No próprio Brás, aos 13 anos de idade, eu comecei a frequentar o Centro de Cultura Social, que havia sido criado por Edgar Lianrot em 1907, no grupo filodramático com PH. Edgar Lianrot era operário gráfico e um líder anarquista. E esse Centro de Cultura Social era anarquista. O que eu aprendia lá no Centro de Cultura Social? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra política. Eles falavam coisas sobre associação de apoio mútuo. Eles falavam coisas de problemas universais do ser humano, dignidade de vida, do trabalho. Eles agiam por ação direta para se contrapor à embromação dos burocratas de Estado ou mesmo de partidos políticos. Então, veja, com 13 anos de idade, eu aprendi muito com os gráficos, com os sapateiros, com os trabalhadores que tinham essa consciência da vida. Somado ao que meu pai ensinava, meu pai tinha o 4º ano primário, mas o estúdio fotográfico do meu pai era onde as pessoas em São Paulo aprendiam a ser fotógrafos, a se profissionalizar, e ele ainda ajudava com dinheiro o cara a montar o primeiro estúdio. Então, eu tenho uma forma diferenciada de ver a vida, porque eu lembro como meu pai, na minha infância, adolescência, ele já tinha 60, 70 anos de idade, ele não era um pai que brincava de jogar bola com o filho. Como meu pai era maçom, as histórias da carochinha que eu ouvia dele eram as histórias da Revolução Francesa. Então, isso me marca até hoje, essa forma de ver o mundo. Sempre de maneira esperançosa, no sentido dessa ação direta, proporcionar essa transformação contra a opressão. Tem gente que descobre isso na religião. Aliás, essa religião que a gente está falando, que foi militante, é porque houve uma junção, nos anos 60, de um pensamento marxista com o socialismo, que originou no que se chama teologia da libertação, do qual, por exemplo, Dom Luciano Mendes, bispo em São Paulo, formou vários jovens padres, entre eles
o Júlio Lancelotti. Bom, essa explicação é necessária por conta de como que eu vou te responder. Lá no Centro Anarquista, eu aprendi e gostei de uma ideia de que o principal poder nas cidades estão no legislativo. A pessoa, ela mora numa cidade, ela mora numa rua. Tudo bem, a gente é um país, é uma federação, tem o governo central, mas isso está muito distante do povo. O povo mora na rua, trabalha no bairro, usa um posto de saúde no bairro. Então, a função de um vereador, eu acho até que tinha na reforma política, nós tínhamos que ter voto distrital para que o parlamentar não ficasse tão distante do povo. Mesmo os partidos de esquerda, o parlamentar só vai na comunidade durante a campanha eleitoral. Isso cria um distanciamento das reais necessidades do povo. Por isso que nós estamos numa crise de democracia, porque o povo não mais identifica a democracia como solução dos seus problemas, porque a democracia liberal não conseguiu. Sim, conseguiu muita coisa no século XX, eu diria até mais do que os países comunistas. Conseguiu abundância, riqueza, em muito a gente ainda tem muita miséria, mas se você pensar do século XVIII e XIX e até os anteriores, o século XX consegue elevar a qualidade de vida da maioria das pessoas. Mas ainda a gente tem grandes bolsões de miséria. A gente tem problemas de saneamento básico em São Paulo. Ainda a gente não resolveu coisas que a Inglaterra resolveu há 100 anos atrás, como saneamento básico. Foi na Inglaterra que se inventou a privada, inclusive. A Inglaterra ela conseguiu zerar duas coisas no início do século XX: analfabetismo e saneamento básico. Isso fez com que ela virasse um líder da industrialização. Então, eu acho, tenho que contar uma coisa de bastidor. Eu conspirava todos os dias, durante 3 anos, com o Sérgio Storch. Toda manhã ele me ligava para responder, para a gente tentar responder a pergunta do Lenin, o que fazer. Porque o Sérgio ele tinha inserção em vários movimentos, né? O Sérgio era uma pessoa muito inteligente. Ele se formou em engenharia na USP e depois administração de empresas nos Estados Unidos. Ele tinha uma cabeça de engenheiro maravilhosa. E ele conseguia fazer conexões, o que é hoje necessário, e ele já dizia que a gente tem que fazer comunicação em rede. E ele não falava só de comunicação em rede de internet, comunicação em rede de pessoas reais, presenciais. Essa era a genialidade dele. Uma outra pessoa com quem eu conspiro quase todo dia é o Funari. Essa ideia de fazer uma bancada pelos direitos humanos, originalmente é dele. E ele conseguiu juntar aí cerca de 50 entidades e fazer um chamamento, como você disse, durante a campanha eleitoral, e agora, já empossados, 10 vereadores já toparam essa empreitada. Por que é importante essa bancada? Porque, primeiro, inclusive, para revitalizar os próprios partidos de esquerda, os próprios partidos do campo democrático, revitalizar a ação deles, se conectar mais com o povo, ouvir mais o povo, com as agruras reais do dia a dia do povo. Não é possível que em São Paulo não é só 90 mil moradores de rua que não têm acesso à água. Qualquer um dos munícipes não tem acesso à água. Você veja que nas faculdades onde eu frequento, no shopping center, não tem sequer bebedouro para obrigar você a ir na praça de alimentação.
água potável tinha que ser distribuída nas praças. Não tem banheiro público em São Paulo. Então, as necessidades básicas do ser humano, as pessoas continuam, muitas, morando em favela. A favela tem crescido, ou em bairros que não têm infraestrutura de nada. Aí vem o prefeito e privatiza o serviço funerário. Nem para enterrar mais, né? Tá caro morrer em São Paulo. Não vale mais a pena nem morrer em São Paulo, porque é caríssimo. Então, está privatizado a água pela Sabesp, o governador. Está privatizado o serviço funerário. Hoje estou lendo, está privatizado o sambódromo. A prefeitura paga para usar o estacionamento. O sambódromo, que em 1990 a prefeita do PT, Rondina, inaugurou. Ou seja, toda a privatização. Por isso que a gente precisa de vereadores. A polícia, o STF fez o favor de autorizar o prefeito de São Paulo a transformar a guarda municipal em polícia, para ter o poder de polícia. E, lógico, para fazer o que a PM faz. Que a PM, o que ela faz é reprimir o povo, porque a polícia militar no Brasil é um entulho da ditadura militar, que tinha o Serviço Nacional de Informação, que pensava o seguinte, que o inimigo é o povo. O Serviço Nacional de Segurança do governo militar, que o inimigo é o povo. E até hoje, os militares treinam o quê? Treinam para reprimir rebeliões populares. Então, e onde todas essas coisas são decididas? Nos parlamentos, porque é o parlamento que faz a lei. E o parlamento, em São Paulo, a maioria dos vereadores foram eleitos com verba das empreiteiras. Então, estão a serviço de empreiteira que faz o seguinte: o prefeito, dias atrás, derrubou um teatro de quase 100 anos, que é o Vento Forte, sem consulta, sem nada, e era preservado. A prefeitura e a Câmara Municipal é que tem. Existe o Compresp, que é um órgão de patrimônio, de defesa de patrimônio público, histórico, em São Paulo. O prefeito e os vereadores têm retirado isso para fazer. Por que tem esse boom de prédios em São Paulo? E prédios que depois não é todo mundo que pode acessar. Mesmo esses prédios que agora tem um dormitório, que eles chamam de... Como é que é? Tem um nome ligado à arte. Estúdio. Estúdio. Estúdio ligado à arte. Para uma caixa. E, na verdade, quem está ganhando são as empreiteiras, e mais, né? Descobrimos há pouco, por coisas que o bairro do Tatuapé, por exemplo, tem muitos empreendimentos que é para lavar dinheiro do PCC. É isso aí. Então, tem todo tipo de descalabro, e eles têm bancadas da bala, bancada evangélica, eles têm bancada agro, eles têm bancada onde eles se juntam para fazer coisas contra o povo. Então, para defender os direitos do povo, é necessário uma bancada de direitos humanos. Começou com 10 vereadores, mas eu acredito que a tendência é ter mais. Então, é assim que eu vejo a importância. E mais, já está se discutindo fazer isso na Assembleia Legislativa e no âmbito federal, na Câmara Federal. Veja a excrescência. A Damares, aquela ministra terrível, terrivelmente evangélica do Bolsonaro, é senadora, acaba de assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Então, nós precisamos conversar com esses parlamentares olha aqui, vamos defender os princípios básicos. Quais são os princípios básicos do povo? Nós estamos no meio da crise energética, não é? O calor que está em São Paulo, infernal. Por que esse calor? E quando chove,
putz, afunda a cidade. Então, as cidades não estão preparadas nem para a crise que o próprio capitalismo criou. Então, vereadores, aí tem vereador preocupado com banheiro, unissex, sabe? A causa da extrema-direita ela é para criar um caos, ela é para criar uma crise cultural. Eles desviam o foco, não é? Sim, Das coisas que são importantes humanas. Então, é o básico. Isso já devia ter sido feito, mas tudo bem, sempre há um avanço. E aí eu acho que é importante. E não é à toa que o comitê que criou essa bancada seja na sede da Igreja Católica em São Paulo. Por quê? A religião sempre se misturou com a política. Aliás, o Gandhi dizia: quem acha que religião não tem nada a ver com política, não conhece nem religião e nem política. é verdade, é verdade. Porque os católicos é o seguinte: católico pode não eleger, mas se o católico não recomendar um voto, ele destrói uma candidatura. Porque eles funcionam em rede, eles se reúnem, no mínimo, todo domingo na paróquia. Essa reunião de domingo, e nos cultos, já a igreja evangélica, elas estão nas periferias e tem culto de segunda a domingo. E por que avançou? Estima-se aí que no país mais católico que já foi do mundo, até 2036 poderá ter maioria evangélica. Por que isso? A forma de agir da igreja evangélica, que acolhe o seu adepto e trabalha com ele. Se a pessoa não tem emprego, ela arruma emprego, faz uma rede de comerciantes para se comprar coisas entre si. Eles têm uma lógica que a teologia deles, que é a teologia do... Como é que eles chamam? Do progresso, né? Qual é? É uma teologia do empreendedorismo. É empreendedorismo, isso aí mesmo. Mas aí é que está. Mas as pessoas que têm algum resultado, isso, porque ela é acolhida. Você passa pelas igrejas católicas, muitas vezes está fechada as portas. Você passa na porta da igreja pentecostal, elas estão abertas todos os dias, o tempo todo. E sempre lá tem um pastor que acolhe, que vai ouvir. Isso faz diferença. Que era um Essa pouco a prática. Igreja Católica no passado. No Né? passado. No No passado. passado. É teologia da prosperidade, eles chamam. Teoria da prosperidade, é isso aí mesmo. Só que quem prospera, aqui do lado da minha casa, tem uma igreja pentecostal pequena, humildezinha e tal. Eu não moro na periferia, a igreja é pequena. Aí, todo domingo eu vou ali tomar ônibus para ir na missa do Padre Júlio, chega o pastor e põe o carro dentro da igreja. O carro ele tem uma BMW. É isso mesmo. É lógico. Até porque se o adepto, se o fiel tiver um carro desses, ele tem que doar ele para a igreja. Não, então, mas veja, a teoria daquele filósofo carnavalesco, o Joãozinho 30, tinha razão. Quem gosta de pobre é intelectual. O pobre gosta de luxo. Quem gosta de pobre, de miséria, é o intelectual. O pobre gosta de luxo. Ele quer ver as coisas, ele quer ver o pastor dele, entendeu? Morando numa mansão, mesmo que ele more numa palafita. Essas coisas simbolicamente funcionam. Não, você veja, aí você tocou num ponto interessante, porque você, da criação da Moca, do Brás, Tatuapé, são bairros originalmente operários, e onde muitos movimentos operários aconteceram. Basta dizer que, por exemplo, na luta do petróleo é nosso, teve muitas torres de petróleo construídas naquele movimento do operário e tal, não, nessa região, na Moca, Tatuapé e Brás, que era aí que se travava a luta. E hoje nós temos o maior templo da Igreja Universal, está aí, na Celso Garcia, uma rua padrão, onde tem pia de ouro, torneira de ouro,
onde o cara pega água da Sabesp e vende como fosse água de não sei de quê, né? E os fiéis vão lá para isso, né? Então, eles são enganados e justificam essa atitude. Vou dizer que todas as igrejas evangélicas são assim? Não, não são. Mas as principais, elas têm essa característica. E elas vão para que lado? Elas vão para o lado do capital. Elas vão para defender o capital, para defender os seus interesses pessoais, de estrutura, e aí elas se alinham a esses movimentos tipo Bolsonaro e companhia bela, né? Então elas vivem nisso aí. E ao lado disso, nós temos um movimento muito sério, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós também, porque você acompanha, como produtor, você acompanha o movimento do padre Júlio Lancelotti em defesa do povo da rua. E as reações das reações das bancadas que se aliam, que se jogam contra. E, às vezes, até, entre a minha percepção, é que a própria Igreja Católica já não se sente à vontade para defender quem defende pobre. E isso é um desvio sério do que houve na teologia da libertação e o que acontece hoje. Queria que você discutisse um pouco isso e até discordasse de mim nesse aspecto, tá? Bom, uma outra atividade que eu tenho já há 20 anos é participar do grupo de comunicação do Padre Júlio e da pastoral do povo da rua. Então, o mundo está tão louco que todo domingo nós temos um site que chamou Arcanjo no Ar. E todo domingo transmite as missas às 10 horas da manhã do Padre Júlio. Inclusive, atualmente, até retransmitido por emissora de TV em canal aberto, em São Paulo, que é a TVT e o ICL. E, assim, a transmissão tem um grande público na internet. O que é louco é o seguinte, quem deu o nome ao Arcanjo no Ar fui eu. Então, o mundo está tão maluco que quem põe no ar agora as coisas não é anjo, é ateu. Acredite se quiser. Mas vamos lá. A homilia do Padre Júlio durante o domingo, ela é tão importante que um então candidato a presidente da República processou o Padre Júlio por danos morais. Era o senhor Jair Messias Bolsonaro, porque o Padre Júlio falou na missa que ele é homofóbico, que ele era... usou lá os O adjetivos. Bolsonaro né? Porque senão dá a impressão de que não. O Bolsonaro é Bolsonaro, homofóbico. o Padre Júlio disse na missa que Bolsonaro é homofóbico, transfóbico, racista. Aí Misógino, assim. misógino. Aí o Bolsonaro processou o Padre Júlio na comarca do Rio de Janeiro com o argumento de defesa moral. Ano passado, esse processo foi arquivado, o Bolsonaro perdeu o processo. Por falar em processo, eu tenho uma notícia que não foi grandemente noticiada, mas que as pessoas precisam saber. A investigação sobre pedofilia do Padre Júlio, que foi uma acusação de um vereador de São Paulo e de uma revista chamada Oeste, que usou, Ligados ao Bolsonaro. inclusive, um depoimento de um suposto ex-coroinha, 30 anos atrás, do Padre Júlio. Eu quero dizer que essa investigação, a Cúria Metropolitana abriu uma investigação contra o Padre Júlio, inclusive por recomendação do Papa, porque o Papa Francisco, quando assumiu, as primeiras atitudes dele, e continua até hoje, é que qualquer denúncia de pedofilia ou de abuso sexual dentro da igreja seja investigado. Muito bem. Foi investigado. E pela segunda vez, porque essa denúncia é recorrente, Ela foi é arquivada. requentada, né? Ela é requentada. Foi arquivada, porque não tem, os fatos não têm materialidade. É invenção, é fake news. Inclusive, o próprio Ministério Público também arquivou da outra vez e deve arquivar. E agora o padre vai processar a revista Oeste
por danos morais. E eu espero que ele ganhe uma boa grana desses caras, lá Para reverter para o povo da rua, né? que é comandado pelo jornalista Augusto Nunes, e que esse vereador que fez essa acusação também responda por isso. Mas veja bem, por que esse tipo de acusação acontece contra o Padre Júlio? E dentro da própria Igreja Católica, porque tem uma coisa que é o seguinte, tem uma briga interna dentro da Igreja Católica. Por conta do avanço do pensamento fascista, cresceu dentro da Igreja Católica os fundamentalistas, aquela ladainha, para fazer um trocadilho, contra comunistas. Como você vê Aliás, agora. eu me lembro muito da TFP. Está TFP tá boa, renovado, está renovado. E eles têm um movimento chamado carismático. Não é? E aí o que acontece? Você vê que esse tipo de católico está desejando que o Papa Francisco morra, que vá para o inferno, pois se trata de um comunista. O principal ataque ao Papa Francisco são de gente da sua própria igreja, porque há essa luta interna. O Padre Júlio tem um temperamento que eu diria que é um pouco anticlerical, no seguinte sentido, contra a hierarquia. Tem até uma piada interna que é verdadeira sobre o Dom Paulo Evaristo Hermes, que era o cardeal em São Paulo, durante a ditadura, e ele quis criar essa comissão de justiça e paz, que não é só em São Paulo, é em várias partes do Brasil, e justamente na defesa dos direitos humanos. Aí um jornalista pergunta para ele, mas o Papa é conservador, você tem tido problemas com ele? Porque dependia de uma ordem, de uma autorização do Papa a instalação, porque faz parte da estrutura da igreja, a Comissão de Justiça e Paz. Aí o Dom Paulo responde assim, não, com o Papa eu não tenho problema nenhum, já com o Vaticano... Então, tem uma briga de foice, O cara que coordenou a comissão de investigação contra o Padre Júlio é um padre conservador, carismático, que estava com muita alegria conduzindo a investigação. Só que a investigação não surtiu efeito. Agora a imprensa não fala nada. A imprensa, quando o acusou agora, recentemente, e há 15 anos atrás, de pedofilia, de desvio de verba da igreja, principalmente a TV Record, pôs uma câmera todos os dias na porta da paróquia dele para dizer, tá vendo? Os padres católicos são pedófilos. Não é? Então, ele entra nessas tempestades perfeitas por conta de que ele é um cara que se posiciona, como dizia o Dom Helder Câmara, que também era muito atacado, né, por ajudar os pobres, ele falava assim, quando eu ajudo os pobres, simplesmente doando, ninguém me questiona. Agora, quando eu pergunto por que existe pobre, me chamam de comunista. É isso aí Então, mesmo, é isso aí mesmo. quando o padre eu não sei, tem uma tara, um fetiche do povo em geral. No Brasil, tem um professor da USP, José de Souza Martins, que durante muitos anos trabalhou para a ONU para investigar linchamento. O Brasil pratica linchamento. Sim, linchamento moral, linchamento e linchamento físico também. Físico, o sujeito é acusado, que nem um cara recentemente lá no Nordeste foi acusado de maltratar uma criança, ele foi preso, só que nem teve o direito a julgamento nem nada, porque o povo retirou ele de dentro do carro da polícia e linchou. Então... Lógico que é ajudado pela própria polícia, né? Daí vem a frase, porque o Dom Paulo ele não lutava só, a palavra só não cabe, mas ele não lutou, ele também lutou pelos presos comuns. É dele a luta lá no Carandiru, tanto que hoje, onde era o Carandiru que derrubaram, o parque chama Dom Paulo Evaristo Arnes,
que ninguém sabe também, só chamam de Isso eu Parque não do associava, isso eu não Carandiru. associava. É interessante essa. Então, mas o Sérgio teve uma boa ideia, e a gente vem fazendo isso, de cada um dos lutadores por direitos humanos que morrem, a gente tem ido plantar uma árvore lá. Então, tem a árvore de Sérgio Storch lá, por exemplo. Não sabia disso. Foi interessante. O Parque da Juventude, porque os caras demoliram o prédio, né? Porque isso no Brasil tem isso, né? A história sempre sofre um apagamento. As pessoas Sim. queimam os arquivos das memórias para o povo não saber. O desconhecimento no Brasil da história não é por acaso. Ela tem um trabalho. Por que os governos de direita no Brasil querem acabar? Querem não, retiraram da escola estudo de sociologia, de filosofia. Enfim. Que interesse há nisso? Esse governador atual nosso, que aliás se ferrou, porque a justiça impediu que ele privatizasse 30 escolas, ele ia começar privatizando 30 escolas. O prefeito Pensando na também escola. quer privatizar a escola. Então já privatizou a água, privatizou a luz, a telefonia. Você sabe agora o que querem privatizar? Tem um projeto de lei na Câmara Federal de legalizar a venda de plasma Meu Cristo Santo. do sangue. Do Então, quer sangue. dizer, Ou seja, fazer um grande comércio disso. água, energia, sangue, muito bem. Outra coisa que estão privatizando, e aí com a ajuda do nosso governo federal, ficou assim pouco noticiado ano passado, que foi feito um leilão em São Paulo para privatizar um presídio em Porto Alegre. Um detalhe, com dinheiro do BNDES. Ô, Que Lula, absurdo. ô, Lula. Aliás, nos governos de esquerda no Brasil, desde Fernando Henrique, só aumenta a população carcerária. Já Sim. são 800 mil, já passando de 1 milhão. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os presídios viraram Virou um negócio. negócio, né? E Virou com um a negócio. privatização, aumentou. Lógico que vai aumentar, porque o produto deles é preso. É gente Sim, presa. Existe é um isso aí. movimento em São Paulo que eu gosto muito, que chama abolicionismo penal. Ele está sendo mobilizado por ex-presos que sobreviveram àquele massacre do Carandiru. E eles criaram, inclusive, um museu do presídio numa escola também no Parque Dom Paulo. Da juventude. Assim, pô, tu quer soltar bandido? Não, não é isso. É como é que esses bandidos são presos. Tem gente presa no Brasil, já há 3, 4 anos, que estão presos sem acusação formal. Não houve sequer o julgamento. Esse sujeito ele tinha que estar em liberdade, respondendo em liberdade. E outra, qual que é o critério de Sim. prender pessoas? Aqui o critério para prender é a cor da pele. Exatamente, exatamente. Cor da pele é fundamental. Então, essas coisas nós temos que discutir na Câmara Municipal de São Paulo. Quem é que vai preso e por quê? Por que as pessoas são assassinadas? O cara é jogado, Amaury, de cima de um viaduto só porque ele era suspeito de um crime e que se afinal provou que ele não era suspeito porra nenhuma. O policial PM pega um motoqueiro negro, enquadra ele, em vez de levar para a delegacia, fazer todos os procedimentos legais, não, pega e joga, se sente no direito de executar o cara com pena de morte. Então, não tem pena de morte no Brasil. Não, e infelizmente isso está muito institucionalizado em alguns estados, notoriamente em São Paulo, no Rio e na Bahia. A gente não gosta de falar da Bahia, mas a Bahia também está no mesmo esquema. E nós, então, ou seja, sendo de direita ou de esquerda, nós estamos com uma visão errada sobre a questão da segurança pública. Não, é porque esse sistema ele independe do governador. Tem uma coisa que é de governo e a outra coisa que é de Estado. O Estado no Brasil é um Estado terrorista. Ele é um Estado terrorista. Mesmo a legislação da nova Constituição
tenta mudar isso, mas o Estado é concebido para defender branco rico e para matar pobre preto. Se não Preto, matar de fome, vai matar na cadeia. Essa é a na lógica cadeia. do sistema. Então, os Aliás, você me chamou a governadores, atenção, você me chamou a atenção, fala, completa. ou seja, tem uma lógica perversa na estrutura política, administrativa do Estado brasileiro. Mesmo governos progressistas não conseguem mudar essa lógica e, em vez de ter política pública de segurança pública cidadã, ela pega e mete na cadeia. Então, no próprio Quando governo de mete na esquerda, nós cadeia, se não temos matou discutido. antes, né? Você não matou antes. Basta a Veja, gente ver. o ano passado aumentou o número de homicídios pela Polícia Veja Militar o que de São aconteceu Paulo. no Guarujá. Guarujá e Eu ia Santos. falar, eu ia falar disso. Eu ia falar Não, disso. Números veja, recordes de entrar nas execução. comunidades matando. Que tem gente que devia para a justiça e tem gente que não devia nada. Então, quando que o governo de esquerda ou os governos democráticos vão discutir isso? Tem que discutir. Nós temos que provocar a esse trabalho, como diz o Funari. Os vereadores discutem isso? Isso é tema do debate deles? Qual é o tema do debate dos vereadores? Os nossos próprios, em quem a gente votou. Sim, exatamente. Nós votamos na Luna. Eu votei na Luna Zaratini. Nossos amigos votaram no Nabil Bonduque. Nós Nós aqui temos que Arte Agora cobrar. trouxemos ela aqui para apresentar o programa dela, para apresentá-la para o público. Fizemos, porque ela é realmente uma figura extremamente importante nessa luta. Então, mas ela não pode estar sozinha, porque ela sozinha não fará as coisas acontecer. Ela precisa Sim, de seus uma pares. bancada ela faz. Exatamente, tá certo? E eu acho que essa luta é importante. Não, mesmo porque essa luta ela é uma luta muito forte, né? E a gente começa a observar coisas do tipo, a extrema-direita se aparelha muito de uma maneira muito vil, né? Veja, por exemplo, eu queria tocar nesse assunto, para você lembrar, porque, por exemplo, o trabalho do Padre Júlio é muito forte com o povo da rua. E vem um vereador, se não me engano é Rubinho, qualquer coisa aí, né? E que faz uma lei de que vai penalizar as entidades que dão comida para o povo da rua. Ou seja, ele ameaça até a própria sobrevivência física das pessoas. Porque ele tem medo que nesse processo se discuta o porquê dessa pobreza. Essa é a questão. Então, eles vêm com artimanhas, ora ofendendo, criando fatos que não são verdadeiros para cima de pessoas que defendem direitos humanos, e outras vezes eles querem oprimir e terminar com o trabalho bom que eles fazem, que é o trabalho de dialogar com essa população, e trazer essa população para o debate, e fazer com que ela seja participativa do progresso do país. E eu queria aproveitar essa dica, eu estou vendo, você colocou um chapéu que, para mim, eu tenho muito respeito, MST. Faço muita questão. E me chamou a atenção, quando eu vi hoje cedo, numa notícia, de que as classes dominantes estavam preocupadas porque o Lula foi para a posse do presidente do Uruguai e levou um representante do MST junto com ele no avião. Ou seja, se ele levasse alguém do mercado, ou se levasse alguém do agro, ou se levar, não tinha problema, mas levar o MST. Então, eu queria que você conversasse, contasse para nós um pouco desse seu trabalho também junto com o MST. E que é um trabalho que você faz, que particularmente na Moca, o Padre Júlio também faz com o MST, e em outros lugares. Como é que nós podemos trabalhar com eles, né? E o que significa o MST? Porque existe essa. Às vezes, até gente da esquerda vira o nariz. E isso é perigoso. Conta para nós, Vanderlei. Você vê que uma conversa nossa é boa? Tem muitos assuntos a tratar. Bom, primeiro, o seguinte, eu não tenho nada a ver com camponês.
Não, você não é um camponês. Você foi Eu não criado na tenho nada a ver cidade. com camponês. Você Eu tem os sou um sujeito, trabalhadores da Moca e do Brás. eu sou um sujeito absolutamente metropolitano, né? Mas tem algumas coisas aí. Uma das coisas, e você falar do preconceito até de gente de esquerda contra o MST, eu estou lembrando aqui de uma coisa que é o seguinte, porque quando você estava falando inicialmente a sua história, quando você fala, eu fico vendo um filme. Por quê? Porque no cinema eu sou roteirista de cinema, né? E agora temos aí, amanhã é possível que ou o filme ou a atriz Fernando Torres. Fernanda Torres O Fernando tem Torres. três indicações do Oscar para Ainda Estou Aqui. Então, eu vejo o mundo através da imagem, através da fotografia. Como Humberto Eco disse, né, que o mundo hoje vê através da imagem. Mas eu fui treinado, alfabetizado para ver o mundo através da imagem. O que eu reputo o trabalho importante do MST é sua organização, a organização dos trabalhadores. Sim, a partir do campo, mas hoje já tem alguma atuação também nas cidades, nas áreas metropolitanas, no entorno da cidade, porque eles estão desenvolvendo um projeto de agricultura familiar, que isso não acontece só no campo, isso pode acontecer na cidade. Tem espaços nas cidades que se permite a fazer essa agricultura, principalmente na periferia, onde o povo pode plantar coisas sem agrotóxico e tal, tem técnicas para se alimentar. Eu gosto muito da ação, da ação direta, é um método do MST. O MST ele nasce de uma circunstância muito curiosa. No Rio Grande do Sul, havia um pesquisador do INCRA que ia nas fazendas e na beira da estrada fazer o censo sobre os camponeses. É um economista. E ele era funcionário público. Mas aí ele começou a ver barracas de gente que era demitido das fazendas e iam se instalar ao longo das rodovias. Sabe o que ele fez? Ele pediu demissão e foi organizar esse povo. É o Stedley. Daí nasceu o MST, que é uma potência. Hoje o MST está, inclusive, vai entrar na Bolsa de Valores. O MST é o principal produtor de arroz no Brasil. O MST incomoda pelo o que ele significa, pelo seu símbolo. A ditadura militar, uma das coisas que ela impediu foram as chamadas reformas de base, que é isso que levou, inclusive, a derrubada do governo João Goulart, era fazer uma reforma na educação, uma reforma agrária. Por exemplo, tem brasileiros que gostam dos Estados Unidos. Sabe por que os Estados Unidos é o que é e existe? Ele existiu a partir de uma reforma agrária. Foi verdade. Contradição da história. No Brasil nunca teve reforma agrária. Nos Estados Unidos, quando colocou os negros na rua, eles indenizaram com dinheiro os negros. No Brasil, se jogou os negros na rua, pura e simplesmente. Aliás, tem uma boa notícia sobre cotas, né? Acabou de sair pelo IBGE que o Brasil triplicou o número de gente com curso universitário É verdade. nos últimos 20 anos. Foi crer graças às cotas. A Graças cota, às ela cotas. não é uma solução, mas ela é uma forma de reparação. De Uma forma de reparação e de reparação. promoção. Você veja que, se você olhar as fotografias da Praça da Sé em 1920, os negros estavam vestidos de camisa branca, um colete, paletó e calça, só que os pés descalços. E havia uma lei na época que gente sem sapato não podia frequentar a escola pública.
É por isso que você olha na Celso Garcia e nos bairros populares, e mesmo em shopping, o shopping em Canduva, em São Paulo, o maior número de lojas é de sapato, porque os pobres ficaram tão traumatizados Que eles ficavam com ali, né? E ali é um de ponto 100. central de... Então, assim, o mundo é muito, muito cruel, né? Então, é lógico que vão demonizar o MST, porque eu acho que é o único movimento organizado e que sobrevive. Eu acho que, por exemplo, há uma crise na esquerda, né? Os partidos de esquerda e tal, porque a gente tem uma crise que é o seguinte, que a gente precisa se dar conta do ponto de vista histórico. Nós estamos num momento contra-revolucionário. Com a queda do Muro de Berlim, as revoluções foram destruídas, as utopias foram destruídas. A queda do Muro de Berlim é com que faz que o mundo dá uma guinada para a direita. E a esquerda não conseguiu, pelo menos por enquanto, se reenergizar, se reerguer. Nós estamos num processo contra-revolucionário. É porque a gente fica pensando, em sã consciência, como é que pode um povo esclarecido votar no Trump? Como é que pode um povo tão politizado como o argentino, que chega a criar um líder como Che Guevara, votar num Milei? Como pode? Como pode a Alemanha, que passou pelo nazismo, ter ficado agora em segundo lugar no partido nazista nas eleições? Será que não aprenderam porra nenhuma com a história? Não é mesmo? Quais são os fatores históricos que permitem a gente estar... Olha o livro que eu estou lendo, para tentar entender isso. A Era dos Extremos. Temos, do Eric Hobsbawm, né? Que é um sociólogo marxista inglês. E ele conta que era um século promissor, né, com a Revolução Soviética, e termina com o século... E ele ainda faz conjectura. Como é que vai ser o século XXI? Como vai ser o século XXI? Nós estamos vendo agora. Estamos vendo agora, estamos sentindo agora, né? Então, é o seguinte, é importantíssimo esse trabalho que você está fazendo, que o seu canal está fazendo. Nós precisamos se apropriar desses meios, porque a direita ela tem dinheiro, ela tem tecnologia e se apropriou desses meios de tecnologia de comunicação e é com isso que ela está fazendo o estrago que está fazendo. Enquanto isso, nós estamos a reboque, porque como não tem uma esquerda que tem um pensamento do que fazer, de criar uma nova utopia, para onde a gente quer chegar, não temos isso mais. Nós não temos uma utopia. E eles têm essa utopia. A extrema-direita, queremos chegar ao poder e queremos dominar. E eles têm as armas, eles têm o dinheiro e eles têm a tecnologia. Então, nós precisamos ter a tecnologia. Muita gente fica pensando assim, porra, não tem saída, não estão fodidos, vamos para a Terceira Guerra. Espera, vamos pensar. Sim. Porque onde é que está se criando uma saída à catástrofe que nós estamos sendo levados? Eu acho que os BRICS, por exemplo, estão pensando numa saída. Os BRICS é a grande saída. Os BRICS estão pensando, pô, por que a gente não pode criar uma fora moeda daquela nossa? caixinha. Por que nós não podemos ter uma moeda nossa? Por que o mundo é dolarizado? Tá certo? Se a Gleisi tomou agora, vai ser ministra do Lula, pronto, o dólar subiu. Tudo eles especulam. Certo? Aí os Estados Unidos taxou em 25% a importação do Canadá, agora dos seus parceiros da União Europeia. Ele lavou as mãos com a União Europeia. Vocês viram o que ele fez com o Zelensky ontem. Deu um passa-moleque no rapaz. E ainda o seguinte, devolve aqui 500 bilhões de dólares
que nós investimos para apoiar a Ucrânia, ele está pedindo em minérios. Em minério, Bom, ele fez, acho que fez um acordo com o Putin. O Putin vai ficar com o território e os Estados Unidos vão pegar o minério. 500 bi é o minério. a conta. 500 Certo? bi é uma grana errada. É. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para o Oriente. Eu quero trilhar a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda passa pela América Latina. A nova Rota da Seda não é por seda, é por satélite. Elite. Que é onde nós Nós perdemos o nosso. Nós não tivemos essa visão de acompanhar com tecnologia, com desenvolvimento na universidade. Nós não tivemos essa visão de que nós precisávamos desenvolver tecnologia. E hoje nós somos dependentes. Veja que absurdo. As Forças Armadas brasileiras estão penduradas no Musk. Imagina uma coisa dessa. Nós, não, aqui nessa comunicação nossa, está passando por lá. mas, Amaury, quem é o senador representando São Paulo? Quem é? O astronauta. O astronauta, porra. Aquele babaca, filha da puta. Aquele babaca que foi ministro do pior Bolsonaro. Então, pior que nós pagamos para ele passear no ele que está fazendo negócios com o Elon Musk. O Bolsonaro, vamos lembrar que durante o governo Bolsonaro, o sistema de satélite que foi comprado pelo Exército Brasileiro, e se investigar bem, vamos ver com quanto de vamos ver muito. Cada um ficou, tá certo? É o satélite do Elon Musk. Então, nós estamos aqui pela internet com instrumentos gringo-americano. Então, é o YouTube, o Facebook, aí o satélite. Ou seja, eles tiram a gente do ar a qualquer momento. A hora que quiserem. Então, aliás, isso fizeram uma questão, Bonner, que a gente discutia. Quando a gente discutia, eu participava do movimento da informática, que naquele tempo a gente chamava processamento de dados, na questão da reserva de mercado de informática. Que a gente dizia que a gente tinha que conquistar a tecnologia para nós podermos sonhar com a soberania do país. Né? E logo que a gente fez aquele movimento Brasil Informática e tal, pela tecnologia nacional, logo aqui em São Paulo, nós aqui da Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, que na época acho que era secretário, depois eu vim a ser presidente dessa associação, nós já começamos a criticar, porque, na verdade, havia uma diferença de pensamento. E quando nós pensávamos no desenvolvimento de tecnologia, quem se apropriou daquele mercado pensava só no seu próprio lucro. Então, aí condenava a gente ao atraso. Mas se a gente tivesse tido a visão que a gente tinha de que nós precisávamos de investir em tecnologia, em futuro, hoje nós não seríamos dependentes da tecnologia do Musk. Se os governos progressistas nossos tivessem tido essa visão e tivessem investido, nós não estaríamos dependentes do Musk. E hoje nós estamos plenamente... Então, nós temos que criar alternativas. E uma das alternativas é trabalhar um pouco com outros países. Para ter alternativas. Porque hoje, se eles quiserem, Vanderlei, eles param até o seu carro na rua, eles param. Se eles quiserem até isso, eles param. Param tudo. Para o meu relógio, para o meu telefone, para a coisa. E domina. Entendeu? Ou você fala a minha língua, ou você será dominado. Então, nós temos que ter essa visão diferenciada, né? Eu quero comentar sobre isso e o meu comentário vai ser contraditório. Vou explicar por quê. Eu sou internacionalista, porque é o seguinte, pessoal, para quem não conhece, a esquerda ela tem 50 tons de vermelho. Não existe uma esquerda só marxista-leninista. 500, 600 mil, tem um monte. A minha cor vermelha é anarquista. Então, por princípio, eu sou universalista, internacionalista. Essa história de ficar cercando quintais e botando bandeirinha é que está dando merda lá em Gaza e na Cisjordânia. Aí, veja bem, aí você citou Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato liderou uma campanha pelo petróleo é nosso, nos anos 40, 50, certo? O Monteiro Lobato ele tinha dificuldade de comunicação, que é uma dificuldade que a gente está tendo hoje. Sabe o que ele fez? Ele criou uma editora. Sabe onde ele instalou essa editora? No Brás. Sabe onde ele foi morar? No Belém. Com essa editora, ele fez o seguinte: as revistas em quadrinho deles era vendido em banca de jornal. Até então, nunca isso tinha acontecido. O Monteiro Lobato ele era um gênio. Depois ele criou a gráfica que deu origem à editora Brasiliense, do Caio Graco Prado. Coincidência, os dois eram ligados ao Partido Comunista, o PCB. Sim. Naquela época fazia sentido o petróleo enorme. Mas naquela época, o meu pai ele era fotógrafo especializado em fotografar indústrias. Ele era o fotógrafo, por exemplo, do Matarazzo, das indústrias Matarazzo. E de infância eu ia com ele para a gente fotografar slides das empresas, das máquinas, que eles usavam esses slides para treinar funcionários. E pedia que a gente colocasse como abertura desse slide o logotipo deles. Como que era o logotipo da Indústrias Reunidas Matarazzo? Era o perfil das fábricas com uma chaminé em cima. Uma chaminé hoje seria a coisa mais politicamente incorreta. Sim. Mas naquela época, o símbolo de São Paulo eram as fábricas com uma chaminé. Isso representava progresso. O Monteiro Lobato tinha em mente, e o governo Vargas, que a gente tinha que ter os recursos energéticos, dominar os recursos energéticos do Brasil. Eu diria hoje que o nosso petróleo é silício. Não, tem. O nosso petróleo hoje são elementos químicos que produzem Terras raras e tecnologia, coisas mais. nióbio, tá certo? Esses Não. são os nossos elementos químicos. Hoje a gente não tem nem mais banca de jornal. As crianças vê desenho animado no YouTube. celular. Aliás, cinema também. Tudo é visto. Hoje, essa caixinha aqui é o que os teóricos de Frankfurt diziam que no futuro, os teóricos de Frankfurt estudavam comunicação, estudavam cinema, fotografia, rádio, né? Isso em 1936, quando o cinema era mudo, inclusive. Mas eles já previam que no futuro haveria instrumentos que eles diziam iria caber na mão, na palma da mão. Que todas as formas, rádio, TV, cinema, está tudo aqui nesse aparelho. E esse aparelho é produzido com cádmio. Esse aparelho é produzido com silício. Então, o petróleo... E hoje a gente tem que abandonar o petróleo. Porque o petróleo é uma energia que não se reproduz na natureza, caríssimo. O petróleo levou a muitas guerras, evidente. Por que os Estados Unidos não é motivo Ainda religioso? hoje leva, né? Ainda hoje não leva, é, né? não é motivo religioso a ocupação de Gaza e da Cisjordânia. Gaza tem petróleo, tá certo? Tem gás. Por que eles têm bronca? Os Estados Unidos têm bronca da Venezuela, não é por causa do Maduro, é porque a Venezuela tem grande quantidade de petróleo. E os Estados Unidos, a base energética americana é petróleo. É petróleo. Então, para isso invade Afeganistão, etc, etc. O motivo sempre dessas guerras é dinheiro. Não é... eles colocam como fachada a questão A questão religiosa. religiosa, mas a questão religiosa é o menor problema. Não. A religião é justamente para ocupar as mentes, né? Para criar guerra Para fria. criar um motivo. Então... Aliás, Vanderlei, no primeiro programa que eu fiz, uma das questões que eu questionava aqui nesse canal, né, o primeiro programa desse canal, eu questionava todas as guerras, né? E a tal da defesa da democracia segundo a visão americana.
que tem tropas, que tem gente que vai para ser mutilado, para ser morto, para ser cacete, para defender o quê? Os interesses das empresas americanas, do capital americano. Essa é a democracia deles. É a democracia deles poderem entrar no seu país, pegar suas riquezas, pegar e trazer para eles. E garantia. O Trump hoje não está fazendo nada mais do que isso. Está defendendo isto. E nós, as poucas revoluções que nós tivemos para a libertação do povo, essas hoje estão, de certa forma, em alguns lugares foram massacradas, também por essa questão de defesa do capital. Então, a população ela é marginalizada, ela é a última a fazer parte da equação. A equação é outra. A equação dentro do mundo capitalista é o capital. É o grande capital. E essa democracia tem esse critério, ou seja, é democracia desde que o meu capital esteja garantido. É democracia nos Estados Unidos? Não. Qual que é a democracia nos Estados Unidos? É que o capital pode pagar. É a democracia que o povo americano quer? Não sei. Mas ele é iludido para. Tem dois aspectos. Aqui. Tem dois aspectos sobre essa questão. Que tem uma questão de caráter filosófico, que é o seguinte: o que garantiu um avanço civilizatório, no sentido do respeito humano, foi a Revolução Francesa, porque ela criou a primeira Declaração dos Direitos do Homem. Sim. Então, os Estados Unidos, como eu falei, a Segunda Guerra produziu um outro avanço civilizatório, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Então, veja bem, há um aspecto, do ponto de vista filosófico, porque outro dia um amigo perguntou: pô, mas você defende essa democracia brasileira, que é excludente, que é não sei o quê, que não sei o que mais? E eu fiquei pensando, qual democracia eu defendo? Aí eu fiquei pensando, a democracia grega era de fato democracia, porque a democracia grega era para quem era branco rico, certo? Era rico, Era democracia quem tinha direito de ser cidadão. E vamos lembrar que tinha escravidão na Grécia. Tinha outros escravos também, né? Então tinha gente que não tinha direito a essa democracia. Você sabe que o nome formal do país hoje, da Rússia, é República Democrática da Rússia. Então, hoje, a Rússia é democrática. Você sabe que Israel é uma democracia. Os Estados Unidos é uma democracia. Muito bem. A democracia dos Estados Unidos é o que se chama uma democracia liberal, do pensamento liberal. E hoje, por que eu defendo democracia e direitos humanos? Porque o governo americano ele defende democracia como um fetiche. Ele não defende princípios éticos. Ele defende um fetiche. É diferente da democracia que eu defendo. A democracia que eu defendo tem práticas de ação direta. É uma democracia radical. É o tipo de democracia que pratica o MST, por exemplo. Sim, exatamente. Então, quando a gente falar que democracia a gente defende, porque tem contradições nessas. Na verdade, eu acho que a questão é assim, não é? As pessoas dizem assim, a democracia como uma coisa genérica, e algumas coisas eles classificam como ditadura, que aquilo não é democracia. Mas, na verdade, você tem que olhar o que está por trás dessa democracia. É democracia? Realmente? A China, por exemplo, não é uma democracia. No entanto, eles têm eleições diretas. Eles têm uma forma de representação direta. E um detalhe, eles têm o maior número de eleições com o maior número de participantes do mundo, através do Partido Comunista. Eles funcionam de uma maneira
que eles não chamam de democracia, mas é participação popular. As decisões são tomadas, é lógico, temos várias questões aí, né? Tem todos os Que, por canais, exemplo, tem todas as coisas, mas, é, mas eu o fato falo é, assim, fato é, veja as, con- quanto, veja as, veja quantos as chineses contradições, dormiram, quantos chineses veja dormiram na rua essa veja as noite, contradições. Eu né? sou jornalista, eu sou jornalista. Eu estaria em maus lençóis na China. A China não gosta de jornalista. Eu estaria em maus lençóis na Rússia. O Putin não gosta de jornalista. Já envenenou alguns. Vamos lembrar disso. Executou. Não, mas também se considerar o Putin como alguém avançado também não é, Não, né? Ele sabe que não, não, estou né? dizendo, mas o país dele afirma que é democrático. A democracia Mas se você israelense, for, mas se você for a olhar, democracia israelense, a democracia israelense matou 250 jornalistas no último tempo em Gaza. Agora, no Brasil, você sabe qual a profissão que corre risco, segundo os dados da própria ONU? É ser jornalista e radialista no Brasil, é executado. O último executado o que foi que aquele aconteceu inglês. com jornalistas que ousaram questionar o governo Bolsonaro? O que que aconteceu? Foi submetido à declaração pública, a coisa. Então, é uma forma também de linchamento. Então, é uma democracia. É uma democracia onde grandes cartéis dominam a economia nesse país, onde esses cartéis decidem o que você vai comer, a que preço você vai comer, quem deve ser seu ministro, porque se não for o seu ministro que eu quero, eu subo o dólar, ou que Então, eu não posso rever a tabela do imposto de renda, porque senão o dólar sobe, entra tudo em perigo, mas eu posso aumentar em 1% os juros do Banco Central, que custa 58 bi, cada aumento, e até agora já foram 3 nos últimos tempos, são 165 bi, e eu posso fazer isso ao meu prazer, porque eu estarei cumprindo a cartilha neoliberal. Eu estou cumprindo o que a democracia liberal diz. Agora, para fazer isto, eu tenho que sacrificar programas sociais. É isso que nós queremos, Vanderlei? Essa é a democracia? então, mas o problema aí não está na democracia, no conceito de filosofia Isso política sim, do que é não democracia. é isso. E você tá clareando qual é a prática do governo dentro. E veja bem as contradições. Aí o sujeito diz que entra para a política dizendo que não é um político profissional, que quer lutar contra tudo que está aí, cria um partido político, chega ao poder para destruir o sistema democrático, usando a democracia. Isso foi o caso do É Bolsonaro, democracia. certo? Então, o problema não está na democracia, o problema está no uso demagógico e autoritário. Né? No que nós normalizamos como sendo democracia. É isso que está o problema. Nós, Porque as pessoas, o senso comum acha que democracia é eleição apenas. é, É o processo eleitoral. E partidos de esquerda, e a inclusive, liberdade, inclusive, de soltar fake news também também é democracia para eles. nesse sentido, por exemplo, o PT é um partido da ordem. O PT não é um partido revolucionário. O PT aceita as regras da democracia liberal, age dentro dela, tá certo? E para lutar, cria até frente ampla. Frente ampla sem programa, né? com a Clareza, própria, né? com a própria elite, porque eles são, não é? E quem mais lucra nos governos do PT se não foram os bancos? E os bancos querem derrubar o presidente, São os bancos. não é? Então, tem alguma coisa errada na nova ordem mundial. Na ordem brasileira e na mundial. Tem mesmo, isso tem mesmo. Então, por isso Mas, que a gente precisa debater, usar da nossa liberdade de expressão, enquanto ainda a gente tem, que é uma coisa que a democracia garante, a democracia, mas só que a liberdade de expressão tem limite. Ninguém está promovendo crime aqui.
Nós não Olha, estamos contestando a ordem. Tem casos de programas nossos aí, programas que estão lá passando no YouTube, estão discutindo questões como Israel, Gaza, ou estão discutindo qualquer coisa, que de repente o YouTube tira do ar. Isso é democracia. E não estão falando mentira. Mas se eu vier aqui com um discurso bolsonarista, eu passo o dia inteiro aqui falando. Então, Vanderlei, acho que nós temos muito assunto para conversar e nós vamos voltar a conversar muitas vezes. Tá, para a gente não deixar o programa muito longo, mas acho que foi uma aula hoje de política, nua e crua, dada pelo meu amigo Vanderlei, que é uma pessoa que eu acredito muito, gosto muito, é meu amigo, é meu companheiro. Nós fazemos muita arte junto, né? E vamos fazer muita ainda, né? Porque nós lutamos por um país mais justo e igualitário. Concorda? Sobre a frase "vamos fazer muita arte junto", e por conta do Oscar de amanhã, que eu espero que ganhe, Ainda Estou Aqui, sabe, esse filme ele é um feito magnífico. Você veja, né? O governo de extrema-direita agora nos Estados Unidos, a Fernanda Torres declarar na imprensa americana que os Estados Unidos financiaram e deram apoio ao golpe militar no Brasil. Isso eu acho magnífico, essa possibilidade dessa denúncia, não é? Então... Que era uma coisa que a gente só que dizia, né? Mas hoje eles assumem. Não, é só para nossas bolhas e pouca gente acreditava, porque tem gente no Brasil que acha que não houve ditadura militar. Então, esse filme tem esse feito. Ele nem precisa ganhar nada amanhã. Se vier a ganhar, mas ainda consagra e tal. Mas só que a denúncia, como disse a filha do Rubens Paiva, numa entrevista, ela falou: porra, a gente festeja o Oscar, mas o filme está denunciando um assassinato. Isso é importantíssimo. Porque, veja, do ponto de vista histórico no Brasil, eu considero o seguinte: por que esses militares, que tem alguns presos agora, até general, tentaram um golpe? Por que os militares no Brasil vivem tramando golpes? Esse general Heleno, ele é um golpista de primeira hora, porque ele foi chefe de gabinete do Silvio Frota, que é um cara que tentou dar golpe dentro do golpe militar. Dentro do golpe, por que esses caras estão aí? Porque nenhum torturador no Brasil foi preso. Nenhum. Eles acabaram morrendo sem ser denunciados na justiça. Não, tem aquele velho ainda que está vivo. Cometendo crimes que não cabem anistia. Não cabe anistia porque são crimes contra a humanidade, como é o caso do Rubens Paiva, como é o caso do Vanucci. Então, sabe o que ainda a gente precisa? Estão continuados, porque até hoje não foi entregue cadáveres. O que a gente precisa no Brasil é um filme que conte a história passando a limpo. Eu sugiro aos nossos espectadores que assistam um filme chamado Argentina, 1985. É um filme que conta o processo do que se passou na ditadura argentina e que colocou na cadeia presidentes da República militares, assassinos na época. O Brasil falta isso, falta passar a limpo. Enquanto a gente não passar a limpo o Brasil, a gente vai estar sujeito a esse perigo desse pensamento golpista. Não é só de militares, de civis, como foi feito em 64, juntou civis, empresários e militares para dar o golpe, para impedir as reformas de base no Brasil, que teria dado outro rumo ao país. É isso. Mas isso são histórias para os próximos capítulos. Próximos capítulos. Certo, meu amigo Vanderlei, muito obrigado. Acho que o programa de hoje é uma aula e os nossos espectadores vão gostar e tem muito assunto para debater. Um grande abraço e muito obrigado.